eu quero te falar é o seguinte: não tem uma melancia pendurada no seu pescoço, uma placa pendurada no seu pescoço, escrito assim: estou endividada. Ninguém sabe. Se você tem dívidas, ninguém sabe. A não ser que você tenha contado. Tem muitas pessoas que vêm pra mentoria comigo e elas falam assim: Nájila, eu tenho dívidas, eu não contei pra ninguém, eu não contei nem pro meu marido. Minha família não sabe, minhas amigas não sabem, ninguém sabe. Então, se as pessoas não sabem, elas não vão te criticar, elas não vão falar nada. Agora, ponto importante: se as pessoas que te criticam, se você acabou falando ali, o que essas pessoas representam pra você? A mesma coisa a gente precisa pensar no julgamento. Você se importa com o que essa pessoa pensa? O que essa pessoa pensa te impacta de alguma forma? Muda alguma coisa na sua vida? Se a sua vizinha pensa A ou B de você? Se a pessoa que estudou com você pensa A ou B de você? Muda. Porque é a mesma coisa de julgamento. Ela pode até falar alguma coisa pra você, mas depois de 2 minutos ela não lembra mais. Não impacta mais a vida dela. E às vezes alguém falou alguma coisa que te magoou, você absorve aquilo, você remoe aquilo, e você fica ali na sua vida, deixando aquilo ali tirar o seu sono, a sua paz, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. Pensa no que essa pessoa representa. Com quem que você tem que se importar? Com as pessoas que fazem parte ali da sua vida. Então, se você tem dívidas, você tem que conversar com seu marido. Se você é casada, você tem que conversar com quem tá com você. Se você é solteira, beleza, você procurar a ajuda de uma amiga, conversar com a sua mãe, alguém que você queira conversar ali para te aconselhar, para você desabafar, procurar um psicólogo, que seja. Mas se as pessoas te criticarem, o que isso vai mudar? Nada. E um ponto importante é, se você não falar, ninguém vai saber. Você se organiza, você vai cuidar da sua vida financeira e vai estar tudo bem. E o segundo ponto é, por mais que a sua vizinha saiba, por mais que os seus colegas de trabalho estão te julgando, vamos supor que eles saibam. Eles vão ter coragem de falar na sua cara? Gente, a maioria das pessoas não tem coragem de falar as coisas na nossa cara, elas falam pelas costas. Então você não vai ter nem que ouvir a crítica. Como lidar com a crítica? Você não vai nem ouvir ela, porque as pessoas que te criticam, elas nem têm coragem para vir falar na sua cara isso, tá? Então, esse é um ponto importante. Se estão te criticando, quem é essa pessoa? O que ela representa para você? Se ela não representa nada, ignora. Ignora. Quando a pessoa tem dívidas, eu sei que muitas vezes ela fica assim, eu sou uma endividada. Ela traz para si, para sua identidade, para sua personalidade. E algo que eu quero que você comece a mudar é, eu não sou, eu estou. É um momento, é uma fase da minha vida. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, porque eu passei por alguma situação que me levou a isso, porque eu não coloquei o foco nas minhas finanças naquela época, e eu estou nesse momento com essa dívida. Mas se eu me organizar, se eu aplicar uma estratégia de pagamento de dívidas, se eu mudar minha relação com o dinheiro, ano que vem, daqui 2 anos, daqui 10 anos, eu não vou estar mais. E aí pronto, vai passar. É uma fase, como tudo na vida, tá? E aí, para contar aqui pra você um pouco das coisas das críticas, eu falei que eu ia contar algumas coisas da minha vida pessoal. Aconteceu uma situação na minha vida também, que, gente, eu fui criticada, enxurrada pelas pessoas mais próximas que vocês possam imaginar, por pessoas que não eram próximas. Isso aconteceu em várias situações da minha vida, principalmente quando eu fiz a minha transição de carreira, mas não vou contar essa história hoje, porque essa ainda tá um pouco recente, né? Deixa passar um pouco. Mas em 2017 eu terminei minha faculdade de economia e eu comecei um mestrado na USP. Eu fui fazer estatística. Eu tava naquela vibe de mexer com os dados, analisar dados e tudo mais. Era algo que tava um assunto na época ali muito forte. Eu gostava de estatística. E aí eu fui fazer a faculdade, fui fazer o mestrado. E passar no mestrado em estatística, todo mundo sabe que não é nada fácil. Eu consegui por causa de todo aquele histórico que eu já contei pra vocês que eu tive na faculdade. Eu entrei no mestrado e eu comecei nas aulas. E não era nada do que eu imaginava. Nada do que eu imaginava. Era completamente teoria. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu não lido bem com teoria sem prática. Eu preciso ter algo prático. Tanto que sempre que eu falo aqui, eu trago exercícios. Nas minhas mentorias, nas minhas aulas, tem PDF, tem material, tem exercício, tem plano de ação. Por quê? Porque para mim esse conhecimento ele precisa ser aplicado de alguma forma. Senão a gente fica aqui falando, conversando e acaba não mudando nada. Então, pode assistir essa Financial Class de novo e você vai perceber que eu sempre vou trazendo soluções, formas de você pensar, reflexões, ações para você fazer no seu dia a dia, porque a prática para mim é importante. Eu lembro que eu cheguei lá na aula
e não tinha nada prático. O professor, ele enchia uma lousa de fórmulas e apagava a lousa e enchia de novo, e aquilo virava 3, 4, 5 páginas no meu caderno e não acabava. E eu falava, gente, não tem, não é o que eu tava buscando. E aí eu lembro que em uma aula, um aluno pediu pro professor um exemplo. E aí ele falou, professor, você pode dar um exemplo dessa distribuição? Uma distribuição estatística. E aí ele deu o mesmo exemplo que estava no livro. E o aluno falou assim, professor, esse exemplo é o mesmo desde a graduação, o que está no livro e o que o senhor deu é o mesmo. Dá outro exemplo para a gente entender como é que a gente vai usar isso quando a gente for trabalhar na empresa, em algum lugar. E aí o professor falou assim, não, eu não vou dar outro exemplo porque o meu compromisso não é com a prática, é com a teoria. E naquele dia eu entendi que eu estava no lugar errado, porque o meu compromisso era com a prática. E o professor falou que não, que o compromisso dele era com a teoria. E aí uma chave virou para mim. Na época eu recebi uma bolsa para poder fazer o mestrado. E tinham alunos que não tinham conseguido a bolsa, porque a bolsa não era para todo mundo, era para poucos, eram poucas bolsas. E eu vi que tinha alunos, por exemplo, que estavam lá com um tênis velho e surrado que não podia comprar outro. Que tinha aluno que veio lá de não sei na onde, de outro estado, que não tinha o computador para poder fazer as aulas, porque ele não tinha dinheiro. E eu falei, eu tô com essa bolsa aqui, eu tô pegando a bolsa de alguém que deveria. Eu estou num lugar que não é meu. Eu estou ocupando um espaço que não é meu, que não tem a ver com os meus valores. Que por mais que eu passei, que tem toda essa questão de vida acadêmica, e até um pouco de ego envolvido, eu falei, eu vou ter que colocar meu ego no bolso e eu vou ter que assumir que isso daqui não é pra mim, não é o que eu quero pra minha vida. E aí eu desisti do mestrado em estatística. Enxurrada de críticas. Você é louca, você é doida, você saiu do mestrado. E aí, assim, as pessoas falavam diretamente pra mim na minha cara: como que você teve coragem de fazer isso? Quem tem coragem de fazer isso? Nádia, um mestrado desse, nesse lugar, é o meu sonho. Como que você saiu? Eu tive que aturar, eu tive que lidar. E agora eu fico pensando, se eu não tivesse saído do mestrado, eu não teria depois entrado na empresa que eu entrei, eu não teria executado os trabalhos que eu fiz e eu não estaria aqui hoje. Eu não seria mentora, eu não seria educadora financeira, eu não estaria aqui dando essa aula, você não estaria aqui assistindo essa financial class. Eu não teria já ajudado dezenas de pessoas a transformarem a própria relação com o dinheiro, a sair das dívidas, a conseguir guardar dinheiro, a conseguir viajar mais, a conseguir reformar a casa. Então, olha como aquela decisão, ela gerou, no momento, críticas, mas depois ela gerou resultados que são resultados que eu não me arrependo de nada. Eu ouviria todas as críticas novamente. Eu passaria por tudo aquilo novamente para poder viver do jeito que eu vivo hoje, para poder trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, essa questão de críticas, o que eu quero que você coloque na sua cabeça? O que é mais importante para você? A crítica que vão te falar hoje, pelo que você está fazendo, ou é o resultado que você vai ter pelo que você precisa e pelo que você quer e pelo que você vai fazer. Com certeza, você vai focar no resultado, que vai ser muito diferente. Vai ser muito melhor, vai ser melhor para você, tá? E aí, para fazer um pequeno resumo aqui, então, como que você lida com o medo do julgamento, com as críticas, com o sentimento de culpa? Primeira coisa, sobre a culpa, se lembrar, você não aprendeu educação financeira. Quando você se endividou, você fez o que você achava que era certo. Por incrível que pareça, você fez o melhor que você podia naquele momento com o seu dinheiro. Se lembre que pode ser que você estava focado em outra coisa, que você teve uma emergência, que nem sempre foi sua culpa. E lembra da diferença entre culpa e responsabilidade, que pode não ter sido sua culpa, mas é sua responsabilidade resolver. E se vitimizar, se colocar para baixo, reclamar, não resolve. Se responsabilizar, olhar e entender, sem julgamentos. O que aconteceu? Como eu faço para corrigir? Eu vou me perdoar pelo que eu fiz? E agora eu vou tomar as ações necessárias. Eu vou arcar com as consequências. Eu sou adulta, eu vou lidar com isso aqui e eu vou resolver esse problema, tá? Segundo ponto, buscar soluções e conhecimentos que podem te ajudar. E aí aqui, deixando bem claro para vocês, você pode procurar isso com qualquer profissional que você quiser. Mas se você tá aqui, se você confia no meu trabalho, eu preciso te dizer que dia 14 de setembro eu vou abrir as vagas para o meu método com finanças, que é o método onde eu vou te ensinar como você organiza o seu dinheiro, se organiza financeiramente, como você aplica estratégias para sair das dívidas, como você negocia a sua dívida, como é que você começa a investir e como é que você desenvolve o autoconhecimento financeiro. Autoconhecimento financeiro é algo que eu nunca vi em nenhum curso que eu fiz. E olha que eu comecei a fazer minha faculdade de economia em 2014, eu já fiz 2 pós-graduações, eu já fiz 3 especializações em finanças e nunca nenhuma delas falou sobre o que a gente vai falar, sobre o que eu preparei para vocês lá dentro do Com Finanças. Então, não sei se você sabe, mas hoje eu tenho a minha mentoria financeira,
que ela tem um valor bem mais elevado. E esse curso eu fiz para as pessoas que não podem ter acesso à mentoria. Então, coloque na sua agenda que no dia 14 de setembro, às 20 horas, eu vou fazer uma aula incrível para você e que depois eu vou abrir as vagas do meu método. Então, se você quiser ter acesso à minha forma, minha didática de lidar, para você aprender a se organizar e sair das dívidas e ter qualidade de vida, você precisa anotar na sua agenda para você não perder, tá bom? E aí, agora, partindo para o final, como eu falei para vocês, que a questão da prática é muito importante, o que eu quero que você faça? Que você faça uma reflexão de tudo que a gente comentou aqui. Então, eu quero que você escreva aí o que você realmente está sentindo em relação às suas dívidas. Esses sentimentos que são de culpa, de medo, medo do julgamento, medo das críticas, medo do que os outros vão pensar. Escreve isso, coloca isso num papel. Escreve como isso tem te atrapalhado. Como isso tem atrapalhado a sua vida. Como isso tem impedido a sua vida de avançar. Por quê? Porque a hora que você enfrentar isso pela primeira vez, você vai ver que você tem sim poder, você tem sim capacidade para lidar com o seu dinheiro, para se organizar e para passar por cima desse julgamento, para passar por cima desse sentimento de culpa, para passar por cima desses sentimentos que você tem aí que estão te puxando para baixo, desses sabotadores. Você precisa, primeiro passo, encarar o problema, porque a gente não tem como resolver problema varrendo ele para debaixo do tapete. É igual a sujeira de uma casa. Se você tem um tapete na sala e você for pegando todo o pó e for jogando ali embaixo, daqui a pouco vai estar o quê? Uma montanha, né? E às vezes a gente faz isso com a nossa vida financeira. A gente sabe que tem problema, mas a gente não quer olhar, porque olhar machuca. Então a gente vai jogando, e tá aquele tapete cheio de lixo lá no meio da sua sala e você não mexe. Então o que eu tô te propondo aqui? Você pegar aquele tapetinho, tirar ele dali, pegar aquela sujeira, ó, pôr numa pazinha e jogar isso fora, tirar esse entulho da sua vida. Só que para isso você precisa olhar. Então, olhe para esses sentimentos, veja o que eles estão te atrapalhando. E se você quiser dar um passo a mais ainda, escreva o que você pode fazer a partir de hoje, para você começar a melhorar, a organizar, a lidar melhor com o seu dinheiro e mudar a sua relação com o dinheiro e melhorar a sua qualidade de vida como um todo. Combinado? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui nesta sexta-feira. Lembrando que próxima sexta, meio de 12, teremos Financial Class novamente. Espero vocês lá. Espero que essa aula tenha te ajudado. Beijo, fique com Deus e até mais.